Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada aí pela presença de vocês. É um assunto que a gente vai sair um pouquinho, né, da questão só hormonal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade, né? Eu acho muito interessante, né? Porque quando eu joguei esse tema, eu vi que algumas pessoas, normalmente assim, profissionais também da área de saúde, né? Nutricionistas, alguns profissionais de educação física também. E eu já quero falar aqui de antemão que eu respeito bastante a opinião de cada um, né? Mas eu vi alguns comentários na frente das perguntas, né? De pessoas falando que isso não resolve, esse tipo de medicamento não resolve nada, né? O que resolve é dieta, atividade física, né? De fato, eu acho que quando a gente vai fazer a abordagem do tratamento para a obesidade, a gente tem que estar bem ciente de que existe um plano básico que não deve ser descartado, né? Que deve ser sempre inserido no tratamento do paciente, que é o famoso binômio dieta e atividade física. Você não vai abordar um paciente obeso, um paciente que precisa perder peso, né? Simplesmente sem falar em reeducação alimentar, em mudança de hábitos para ele, né? Então, mas o que a gente não pode se esquecer, e a gente tem que parar de tratar a obesidade como um simples distúrbio de comportamento, né? Até 1985 havia realmente esse conceito de que a obesidade ela era sim um distúrbio comportamental e que a pessoa obesa era obesa porque ela simplesmente tinha um problema comportamental, comia muito e engordava. A partir de 1985, a obesidade ela foi reconhecida como uma doença crônica, né? Demorou um pouco para os médicos reconhecerem a obesidade como uma doença crônica. Isso aconteceu um pouco mais tardiamente, né? E hoje a gente sabe que existem várias alterações no paciente obeso e que vão levar o paciente, que vão tender, né, fazer com que esse paciente seja realmente obeso, né? Uma década depois, né, do reconhecimento da obesidade como uma doença não somente comportamental, como uma doença crônica, foi com a descoberta da leptina, principalmente, que é um hormônio produzido pelo tecido gorduroso e que é extremamente importante, né, na fisiopatologia da obesidade, é que começou-se a entender que o paciente obeso ele tem algumas alterações muito peculiares e que nem sempre a obesidade é apenas um problema de distúrbio comportamental. Então, eu acho muito importante, né? E eu acho que as pessoas que trabalham com pacientes obesos, sejam elas psicólogos, endocrinologistas, nutrólogos, nutricionistas, profissionais de educação física, entendam que a obesidade é uma doença crônica. E como doença crônica, muitas vezes, ela precisa sim de tratamento medicamentoso, né? Falar que o obeso não deve tomar medicamento é a mesma coisa que você falar que um paciente depressivo ele não deve usar medicamento para depressão. A gente sabe que a psicoterapia, que a terapia, ela é um pilar, né? Ela faz parte do alicerce para o tratamento da depressão. Mas muitos pacientes precisam sim de medicamentos para tratamento desse tipo de doença, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga, né? E a gente simplesmente condena o uso de medicamentos para emagrecer, tá bom? E eu acho muito válido a gente falar sobre essas medicações, sim. Eu acho muito interessante que as pessoas que trabalham com obesidade, nutricionistas, profissionais de educação física, conheçam um pouco mais a respeito dessas drogas, até porque a gente sabe que algumas interferem, inclusive, né, no rendimento durante a atividade física. De repente devem ser feitas algumas adaptações na dieta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Obesidade é uma doença crônica, isso já está muito bem configurado. A gente sabe que o paciente obeso muitas vezes
ele exibe mudanças na sua flora intestinal, né? Na questão da própria resistência à leptina. Então, a gente precisa entender a obesidade como uma doença crônica, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre medicamentos, né? Que são os medicamentos que a gente considera medicamentos de última geração para o tratamento da obesidade, que são as famosas canetinhas emagrecedoras. Esse é um nome, né, que eu dei a esse tipo de medicação só para o pessoal poder entender melhor sobre o que a gente vai falar. Mas, na verdade, essas canetinhas são o que a gente chama dentro, né, da endocrinologia, da medicina, dos análogos de GLP-1. Deixa eu explicar só um pouquinho para vocês. Eu vou explicar como que a live vai ficar salva assim, tá? Eu tô vendo as pessoas perguntando, vai ficar salva. Eu quero explicar, antes da gente responder as perguntas, são muitas perguntas, eu achei muito legal que as perguntas vão direcionar muito bem a live, né? Eu quero explicar para vocês o que são essas canetas. Deixa eu só mostrar para vocês quais são, tá? A primeira canetinha, que foi lançada em 2010, tem uma década já que a gente tem análogo de GLP-1, né? Tá fazendo 10 anos. Foi essa canetinha aqui, a canetinha do Victoza, tá? Então, nessa canetinha, a gente calibra, né, a quantidade de medicação e ela vai até 1,8 miligramas, tá? Na verdade, essa canetinha, ela foi lançada para o tratamento do diabetes, né? E um dos efeitos colaterais desse tipo de medicamento era a perda de peso. Então, eles perceberam que a medicação, além de controlar a hemoglobina glicada, né, todos aqueles fatores, todos os fatores de melhora, né, melhorar todos os parâmetros do diabetes, ele também emagrecia, né? Na época até teve uma reportagem da Veja, né, falando que essa canetinha emagrecia, a caneta nem era ainda liberada pro tratamento da obesidade, mas a Veja, né, que era um veículo de comunicação muito respeitado naquela época, ela falou sobre o Victoza para emagrecimento e virou, né, foi um alarde, né, as pessoas começaram a usar a Victoza off-label, né, não havia em bula indicação para obesidade, né, e aí em 2016 foi lançada essa mesma droga, nessa mesma versão, para o tratamento da obesidade em bula, que é o Saxenda. O Saxenda, na verdade, que é essa canetinha aqui, então você vê que, na verdade, é a mesma caneta, só que com a dose... Peraí, que eu errei. É a mesma caneta, só que com a dose que vai até 3 miligramas, né? Que vai até 3 miligramas, é a mesma substância do Victoza. Então, tanto Victoza quanto Saxenda são a mesma substância, liraglutida, né? Que, na verdade, a única coisa que muda de uma caneta para outra são as doses. Porque o que acontece? Eles fizeram alguns trabalhos mostrando que as doses para emagrecimento da liraglutida teriam que ser um pouco mais altas do que aquelas que vão até 1,8 do Victoza, né? Então, eles perceberam que para emagrecimento o ideal é que se chegasse na dose de 3 miligramas. Então, lançou-se uma outra substância, né? Falando aí com essa mesma substância, com essa dose de até 3 miligramas, que está em bula para o tratamento da obesidade, tá? Em 2015, a Anvisa liberou uma outra medicação. Tanto a Victoza quanto o Saxenda, elas são medicações de uso diário. São medicações que você aplica de maneira subcutânea, né? São injetáveis. E elas são aplicadas de uso diariamente, todos os dias, né? A meia-vida dela é de 24 horas. A meia-vida dela é de 24 horas, então ela tem que ser aplicada todos os dias. Aí, em 2015, a Anvisa liberou um outro análogo de GLP-1, que é outro Licite, da Lilly, né? Que é uma canetinha um pouquinho diferente, né?
ela, na verdade, ela não tem aquela variedade, né, de doses, ela tem uma dose só, você calibra, tá no vermelhinho, você calibra pro verdinho, tira essa tampinha e aplica, tá? Subcutânea, tá bom? A diferença é a meia-vida, né? A gente sabe que a Trulicity, ela tem uma meia-vida que vai de mais ou menos 4 dias a 7 dias, então ela pode ser aplicada uma vez na semana, o que dá um certo conforto para o paciente. Então, ele não precisa não precisa levar essa picada todos os dias. Então, é uma medicação que veio aí para melhorar, porque um dos grandes empecilhos que a gente tinha com esse tipo de medicamento era o fato de ter que aplicar todos os dias. Os pacientes não gostam, né? Então, aí lançou-se o Trulicity, que é a dulaglutida, que é um análogo também de GLP-1, mas de meia vida, mais longa, para ser aplicado aí com uma dose semanal, né? E em 2018 lançou-se a semaglutida, que é o Ozempic, que é uma caneta muito parecida com a canetinha do Saxenda, né, do Victoza, mas ela tem uma dosagem diferente. Ela começa com uma dosagem de 0,25, vai para 0,5, depois vai para 1 miligrama, tá? A diferença é que a semaglutida, ela também tem uma meia-vida longa, uma meia-vida de 7 dias, né? Você consegue aplicar uma vez na semana, tá? E aí, já respondendo uma pergunta, né, que alguém me mandou, se existe algum substituto para esse tipo de medicamento via oral. Sim, estão se estudando, né? E eu acho que logo no Brasil, pode ser que chegue aí daqui um ano, não sei, a semaglutida via oral para ser usada todos os dias, porque eles perceberam que a semaglutida via oral, né, todos os dias, além dela ter uma eficácia muito boa para o emagrecimento, ela tem menos efeitos colaterais, que a gente vai falar depois, tá bom? Perguntando aí a respeito de valores, não são medicações baratas, até por conta da alta tecnologia, são peptídeos, né? São análogos do GLP-1, eu vou explicar daqui a pouco o que é o GLP-1, mas não são medicamentos baratos, né? O custo gira aí mensal entre R$420 até mais ou menos aí R$800, R$900, dependendo da dose que a pessoa vai usar, tá? O que eu falo é o seguinte, tudo na vida é custo-benefício, tá? Então, quando o paciente realmente ele tem um bom resultado com a medicação, se você for ver, vai compensar muito, né? Porque a gente vê vários pacientes aí obesos e que desenvolvem vários tipos de comorbidades, né, de doenças, e que acabam gastando muito mais com outros tipos de medicamentos. Aí o paciente ele toma remédio para hipertensão, 3 remédios para o diabetes, né, remédio para colesterol. Então, se você for ver, de repente você investir, que seja até R$900 no mês, né, para fazer um tratamento para emagrecer, que seja efetivo, né, e que previna, né, outros tipos de comorbidade, de repente não vai ser uma coisa que vai ficar tão onerosa aí para o paciente. Então, tudo é custo-benefício, é perfil, né, do paciente, né? Tudo isso a gente precisa entender, tá? Então, assim, o que seriam o que é o GLP-1? Então, todas essas canetinhas que eu falei para vocês, a gente chama de análogos de GLP-1. Eles imitam um hormônio que nós produzimos no nosso corpo, que é o GLP-1, tá? GLP-1 é o peptídeo semelhante a glucagon, né? O glucagon-like peptide, tipo 1, né? É um peptídeo que nós naturalmente produzimos no nosso intestino, mais especificamente, né? No ilho e no cólon, né? Pelas células L intestinais, e que ele tem tem funções muito interessantes, porque ele vai aumentar a sensibilidade insulínica, ele vai aumentar a secreção de insulina induzida pela glicose via oral, né? E aí já entra uma coisa muito interessante, porque um dos medos das pessoas que fazem o uso desse tipo de medicamento é a tal da hipoglicemia. Eu vou usar, vou ter hipoglicemia. É muito difícil
uma pessoa, né, que faça o uso desse tipo de medicamento ter hipoglicemia, porque esse tipo de medicação ele vai atuar, né, aumentando a insulina apenas dependente do nível de glicose. Então, se a pessoa ela tem um nível de glicose normal, ela não vai ter um aumento de insulina. Então, ela não vai correr o risco de ter hipoglicemia. Então, não precisa, a pessoa que está fazendo tratamento para emagrecer, a não ser que ela seja uma paciente diabética que esteja usando insulina, né, ou outro tipo de medicamento, hipoglicemia antioral, ela não precisa ter medo, né, de ter esse tipo de efeito colateral. É muito difícil. O que pode acontecer às vezes é que o paciente ele acaba diminuindo tanto o apetite que ele acaba fazendo menos refeições do que ele necessita, né? E aí sim ele pode desenvolver uma hipoglicemia, tá bom? Então a hipoglicemia não é uma grande preocupação com esse tipo de medicação, tá? Então, o que acontece? O GLP-1, todas as vezes que a gente ingere, né, refeições ricas aí em glicose, lípides, né, principalmente proteínas também, a gente acaba liberando esse peptídeo. E aí esse peptídeo liberado lá no intestino, ele vai aumentar a secreção de insulina, né? E ele vai atuar lá no nosso hipotálamo, né? Aumentando a nossa saciedade. Então, ele tem um efeito de aumento de saciedade, ele diminui, né? Dificulta o esvaziamento gástrico, dando uma sensação de plenitude gástrica, dando uma sensação de saciedade. E é por isso que um dos grandes efeitos colaterais dessa medicação é a náusea. Então, assim, se a gente tiver que falar em um efeito colateral frequente nesse tipo de droga, é a náusea. Por quê? Porque ele aumenta a saciedade, né, mandando mensagens para o hipotálamo, né, e ele também diminui o esvaziamento gástrico, tá bom? Então, eu falei para vocês o que é o GLP-1. Então, esse GLP-1 que a gente produz. Por que a gente, então, a gente foi sintetizar um produto à base de GLP-1? Porque o GLP-1, quando a gente come, que esse GLP-1 automaticamente é liberado, né? Porque a gente come e a gente libera o GLP-1 para a gente aumentar a saciedade e parar de comer, tá? O que vai acontecer? Esse GLP-1, ele é muito rapidamente degradado logo que ele é produzido por uma enzima chamada DPP4, de peptidase tipo 4. Então, ele tem uma meia-vida de 2 minutos. Então, a gente pega um peptídeo que aumenta a saciedade, que tem vários benefícios, só que ele tem uma meia-vida muito curta, rapidinho ele é degradado por essa enzima. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Ela pegou esse peptídeo e construiu, né, sintetizou análogos, né, sintetizou peptídeos semelhantes a esse GLP-1 que a gente naturalmente produz, só que com uma resistência muito maior à degradação enzimática. Então, eles fizeram modificações nessas moléculas e fizeram com que essas moléculas fossem mais resistentes à degradação pela DPP4, né, e durassem muito mais. Então, ao invés de 2 minutos, a gente tem, por exemplo, o Saxenda, né, que tem uma meia-vida aí de 24 horas. A gente tem o Trulicity, que tem aí uma meia-vida de 4 a 7 dias. E a gente tem o Ozempic, que tem uma vida aí de aproximadamente 7 dias, tá? Então, foi isso que a indústria farmacêutica fez para a gente. Então, essa é a filosofia dos nossos famosos análogos de GLP-1. Tudo bem até aí? Então, para vocês entenderem o que é a medicação, tá bom? Vamos lá. Vamos às perguntas, porque eu achei todas muito interessantes e eu acho que vai conduzir bastante a nossa live, tá? Então, perguntaram o seguinte: o que a gente faz, né, quando após uma boa perda de peso com o Saxenda, por exemplo, o paciente sofre uma estagnação no peso, tá? Como que a gente conduz isso? Então, o paciente está lá fazendo uso de Saxenda, né? Chegou naquela dose lá de 3 miligramas, que é a dose máxima, e aí ele estagnou, tá? Como conduzir? Ora,
qualquer paciente que está num processo de emagrecimento, ele vai chegar no momento da perda de peso que ele vai estagnar. Isso é independente dele fazer uso de Saxenda, de Trulicity, de Ozempic, tá? E a gente chama isso de termogênese adaptativa. O que é isso? O nosso corpo, depois de uma dieta restritiva, né, à medida que o tempo vai passando, ele vai desenvolvendo mecanismos para redução de metabolismo. Então, por exemplo, começa a haver redução do T3, do hormônio tireoidiano, né? Começa a haver redução da ação das catecolaminas, né? Então, começa a haver várias coisas, né, que vão favorecer a estagnação do peso. A gente sabe que a perda de peso, ela não segue uma curva crescente, ela segue uma curva hiperbólica, né? Então, você começa a perder peso ascendentemente, você entra num platô e depois você diminui essa perda de peso, tá? Isso independe do paciente estar usando medicamento ou não. E o que fazer nessa fase, mesmo que o paciente esteja usando, né, o Saxenda, qualquer tipo de medicamento? As mesmas estratégias que a gente usa para qualquer outro tipo de dieta restritiva. Então, o nutricionista ele vai alinhar a dieta. Muitas vezes, como eu falei na live junto com o Gabriel, é interessante que ao invés de diminuir mais a restrição calórica, às vezes que se aumente a ingesta calórica, né, para você fazer aquele organismo entender que ele não precisa ficar tanto tempo no modo econômico, né? Melhorar a sensibilidade insulínica, fazendo com que aumente de repente, né? Mude as estratégias de atividade física, tá? Então, independente do paciente estar tomando medicamento ou não, ele vai entrar num processo de termogênese adaptativa. Os pacientes, quando eles começam a fazer dieta, né? Ou quando eles me procuram para emagrecer, eu já explico tudo isso para eles. Falo, olha, você vai entrar num platô em algum momento do teu programa, né, de emagrecimento, mas isso não tem que ser motivo para você desistir, isso é normal. A gente vai ter que usar o Nutri, o profissional de educação física, e nós vamos ter que usar estratégias para que a gente tente tirar você desse platô, tá? Então esse platô ele vai acontecer de qualquer maneira, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente passar para a outra. Tem uma pessoa perguntando, para quem quer perder pouco peso? Então, gente, é uma das perguntas que a gente tem aqui, né? Se eu usaria, por exemplo, para fins estéticos, porque eu acho que assim, uma pessoa que precisa perder 4, 5 quilos no máximo, ela não tá usando o análogo de GLP-1 porque ela tá querendo melhorar um quadro de obesidade, né? Sair de comorbidades. Ela tá usando por questões estéticas e eu acho que é desnecessário. É uma medicação aí muito cara, é uma medicação que ela deve ser realmente usada com as devidas indicações. As indicações são pacientes, né, obesos com índice de massa corporal maior que 30, né, quilogramas por metro quadrado, superfície corporal, ou aquele paciente que tem um índice de massa corporal maior que 27, né, quilogramas por metro quadrado de superfície corporal, com comorbidades. Então, você pega aquele paciente que tem um índice de massa corporal de 27, por exemplo, mas que é pré-diabético, hipertenso, dislipidêmico, tá? Você não vai pegar uma mulher que está querendo trincar o abdômen ou que está querendo perder aqueles 2, 3 quilinhos e dar um negócio desse para ela. É aí que eu acho totalmente desnecessário, né? É aí que eu acho que entra aí o exagero, tá bom? Ozempic e gravidez. Outra pergunta que tem aqui eu já vou responder. Não pode, tá? Os análogos de GLP-1, eles ainda não existem estudos suficientes, né, sobre a passagem, né, da substância para o feto, não existem ainda trabalhos que levam, né, a uma segurança para esse tipo de prescrição. Então, até que esses trabalhos demonstrem essa segurança, eles não devem ser utilizados, tá? Quanto à náusea, deu muita náusea, é normal? Sim, como eu acabei de falar, o principal efeito colateral de todos os análogos de GLP-1, todos eles, é náusea. Então, os efeitos colaterais mais comuns são náuseas,
vômitos, constipação intestinal ou diarreia, empachamento, eructações, por conta daquele efeito que eu falei para vocês, que é a redução do esvaziamento gástrico, tá? Então isso pode fazer com que o paciente tenha esse tipo de desconforto, às vezes dor abdominal, tá? E a gente tem que tomar um certo cuidado, ficar muito atento àquele paciente que tem dor abdominal intensa e persistente, porque embora seja raro, existem descrições de casos de pancreatite, né, com esse tipo de paciente, tá? Com alguns pacientes que fazem uso dos análogos. São aquele paciente que tem muita dor abdominal persistente, né, com náuseas. Ele tem que realmente se reportar ao médico, porque existe, né, um risco, ainda que raro, né, de pancreatite aguda com o uso desse tipo de medicamento. Mas é o que eu falo aqui, é raro, tá? É raro. Eu particularmente gosto muito de monitorar as enzimas pancreáticas, né? Pedir sempre lipase, amilase nesses pacientes que estão fazendo uso. Graças a Deus, em 10 anos de uso, eu nunca tive nenhum paciente que desenvolveu pancreatite por conta desse tipo de análogo, tá? Foram 10 anos trabalhando, nunca tive nenhum caso, tá? Efetivamente, qual a melhor? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu, sinceramente, ainda não consigo responder totalmente para você. Pela minha prática, e assim, o que eu tenho visto também de trabalhos, me parece que o que é descrito é que a semaglutida ela tem uma eficácia discretamente maior do que a liraglutida, e ela tem, além de um efeito melhor na redução da hemoglobina glicada, e a dula seria um pouco inferior, mas na prática, eu acho que a prática ela é muito importante, né? Na minha prática, eu tenho pacientes que se adaptam muito bem com a dulaglutida, com o Trulicity. Eu tenho pacientes que se dão muito bem com o Ozempic. E eu tenho pacientes que estão muito bem usando liraglutida, tá? Então, não tem como eu falar. O Ozempic, a gente tem que sempre ponderar e a gente tem sempre que observar muito o perfil do paciente. Então, por exemplo, tem pacientes que acham muito caro um tratamento com Ozempic, né? E como o Trulicity ele tem um preço mais acessível, né? Às vezes a gente consegue migrar para o Trulicity. O paciente se dá muito bem com o Trulicity, tá? Eu costumo ter um resultado muito bom com os três, né? Eu tô sempre tentando variar, tentando observar muito o perfil de cada paciente, né? Por exemplo, tem pacientes que não toleram a ideia de terem que fazer aplicações diárias, então a gente sempre tenta já drenar aí para uma dos análises de GLP-1 de uso semanal. Então é muito difícil, mas assim, os trabalhos têm mostrado uma leve eficácia, tanto no que diz respeito a controle de glicada quanto principalmente de perda de peso com relação à semaglutida, tanto que estão estudando a semaglutida via oral. Eu acho que não vai demorar para chegar no Brasil, né, que ela vai ser de uso diário, e já estão fazendo alguns estudos da semaglutida via oral para o tratamento da obesidade também, tá bom? Ele tem fatores terapêuticos que ajudariam na regeneração das cartilagens? Olha, eu não vi nada a respeito, mas eu vi algumas coisas falando a respeito de melhora em 18% mais ou menos da massa óssea em mulheres, tá? Então, eu tenho alguns trabalhos mostrando a melhora da massa óssea com o uso desses análogos de GLP-1, tá? É só para emagrecimento, ganho de massa? Sim, só para emagrecimento, tá? Não existe indicação para ganho de massa muscular, tá? Se não estiver comendo doce, ainda assim, não tem relação, tá? São medicações usadas, uma coisa que a gente precisa frisar bastante aqui, de todas essas que eu falei, a única que está indicada em bula para o tratamento da obesidade é o Saxenda, é a liraglutida de 3 miligramas, tá? Todos os outros são usados para emagrecimento em caráter off-label, né? Sem indicação em bula, tá bom?
Isso é muito importante da gente frisar aqui, tá? Bom, vamos para a segunda pergunta aqui, a segunda colocação, né? Essa foi bem direta, né? O que você acha? Você indicaria para um paciente? Sim, já indico, né? Há 10 anos eu uso medicamentos, essas medicações análogos de GLP-1 para fins de emagrecimento. Eu sou uma pessoa que eu defendo desde que eu comecei a trabalhar com obesidade, né? Desde a época do Dr. Alfredo Halpern, né? O saudoso Dr. Alfredo Halpern, que quando eu fazia residência ele estava super nativa, é uma pessoa que eu sempre admirei. Ele naquela época ele já defendia muito o uso da medicação para obesidade, ele já tinha uma visão muito à frente, né? Encarando a obesidade como uma doença crônica, né? E eu sempre acreditei muito, né, que o paciente obeso é um paciente que precisa sim, muitas vezes, de tratamento medicamentoso. Então uso sim, né? Gosto, eu tenho experiências muito boas com os análogos de GLP-1. O índice de abandono da medicação no meu consultório é bem baixo, né? De todos eles, né? Todos eles. Então, eu realmente gosto bastante de trabalhar com esse tipo de medicação. Tem várias evidências que mostram que a perda de peso que a gente consegue, por exemplo, com uma liraglutida é muito semelhante ao de uma sibutramina, por exemplo, só que com muito menos efeitos colaterais, né? Enquanto, principalmente do ponto de vista cardiovascular, né? Inclusive, os análogos de GLP-1, eles melhoram, né, a questão cardiovascular, tá? Então, a gente tem muita segurança já para trabalhar com esse tipo de medicamento, tá bom? E quem tem resistência insulínica? Super indicado para quem tem resistência insulínica, uma das melhores indicações, tá? Você orienta o uso semanal ou diário do Ozempic em seus pacientes? Olha, atualmente eu estou indicando o uso semanal. Até porque eu percebo que o paciente ele gosta dessa comodidade de aplicar a medicação uma vez na semana. Eu acho que é um diferencial da droga. Embora eles tenham mostrado, né, que o uso diário em doses menores tem uma eficácia um pouco maior. Eu tô esperando o lançamento da semaglutida via oral para a gente poder fazer o uso diário, tá? Mas eu realmente tenho usado mais semanalmente, tá bom? Tá. Quem retirou a vesícula pode usar? É uma boa pergunta, porque uma das coisas que a gente iria falar aqui é justamente sobre o índice aumentado de colecistite, né, de pedras na vesícula com esse tipo de medicamento, tá? Existe um pequeno risco, né, de aumento de colecistite com os análogos de GLP-1, até porque o emagrecimento por si só, ele é um fator que aumenta o barro biliar, que ele pode aumentar a incidência, né, o emagrecimento rápido, ele pode aumentar a incidência de cálculos na vesícula. Então, não se sabe direito se são os análogos de GLP-1 diretamente que causam o aumento das pedras na vesícula ou se é o emagrecimento proporcionado por eles. Mas existe, sim, uma descrição de um aumento, um pequeno aumento no aumento de pedras de vesícula com esse tipo de medicamento. Tá bom? Quem retirou a vesícula pode usar? Pode, sem problemas, tá bom? Como seria o desmame deles para não engordar após parar de usá-los? Então, na verdade, não existe ainda um consenso de quanto tempo a pessoa poderia usar esse tipo de medicamento, tá? A questão do desmame também não existe um protocolo, tá? Eu sinceramente, a partir do momento que a gente define a obesidade como uma doença crônica, eu não costumo ter muita pressa para tirar a medicação desse paciente, principalmente quando os fatores, né, quando a gente monitora e a gente vê que o paciente está bem, né, eu não costumo ter muita pressa, né. Quando a gente vê que o paciente realmente está adaptado, ele chegou num peso muito bom e ele está com a cabeça muito boa, a gente pode ir retirando sim a medicação, tá? Então a gente pode ir espaçando as aplicações, né? Tem várias maneiras de ser feito, mas eu sinceramente não tenho muita pressa para isso, tá? Não tenho muita pressa. Doutora, qual a sua opinião sobre o uso da metformina em estratégias de emagrecimento? Sai um pouquinho aqui do nosso assunto, mas eu gosto,
tá? Eu falo muito sobre metformina, eu acho que a metformina é uma droga coringa que a gente tem descoberto para ela cada vez mais bastante funções, né, ações muito interessantes. Inclusive ela pode ser usada em combinação com análogo de GLP-1 e eu gosto muito de usar a metformina junto com liraglutida, com dulaglutida, e eu acho que o resultado é muito bom porque ambas não têm, né, grandes efeitos hipoglicemiantes e elas atuam de maneira bem interessante, inclusive com melhoras na flora intestinal, né? Então eu gosto, né? E eu gosto muito da associação, tá bom? Vamos lá. Contraindicações. Quais são as contraindicações para os usos de análogos de GLP-1? Então, eu já falei que é a gestante, tá? Pessoas com menos de 18 anos por falta de estudos, mas eu já estou vendo serem delineados alguns estudos para pacientes com menos de 18 anos. Espero que daqui um tempo a gente tenha, porque a gente tem uma carência de drogas para tratar esses adolescentes, essas crianças obesas, né? Então parece que tem alguns estudos sendo delineados, sim. Pacientes idosos com mais de 85 anos tem estudos escassos, né? Poderia ser usado, mas com bastante cuidado, tá? Pacientes que já tiveram quadros de pancreatite, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de paciente. Pacientes com tumores de tireoide, né? Isso é muito importante a gente falar porque existe aí uma pequena incidência, mas pequena mesmo, né, de tumor de tireoide do tipo medular, que é o tumor mais grave, né, de tireoide que a gente tem, mas assim a incidência é realmente muito baixa. Só que eu acho que assim, o médico ele tem que conhecer esses colaterais. Então, o paciente, quando você vai palpar a tireoide, você percebe que tem nódulo, né? Sempre faz um screening antes, dá uma avaliada, porque existe descrição aí de uma incidência aí um pouquinho maior do câncer medular de tireoide nos pacientes que fazem uso de análogos de GLP-1, tá bom? Vamos lá. Então, essas são as principais. Por exemplo, outra contraindicação é paciente desidratado, né? Porque o paciente desidratado, o paciente que usa, né, o análogo de GLP-1 pode ter náuseas, pode ter vômito e piorar o quadro de desidratação, que pode desencadear, inclusive, uma insuficiência renal aguda, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse perfil. Pacientes que estão fazendo uso de insulina, né, ou hipoglicemiantes orais, não é proibido usar, mas, inclusive, tem uma medicação que é uma associação da liraglutida com insulina, né? Porque a insulina, a gente sabe que um dos efeitos colaterais da insulina no paciente diabético é justamente o ganho de peso. Então, a lira ela acaba contrabalançando um pouquinho esse efeito. Mas tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de paciente quando você vai introduzir a medicação, tá bom? Então, essa pergunta, né, qual o melhor, Saxenda ou Ozempic, é difícil falar. Existem prós e os contras para os dois, né? O Saxenda tem que ser usado todos os dias, o Ozempic ele é usado uma vez na semana, tem essa comodidade. Alguns trabalhos mostram uma discreta eficácia maior do Ozempic sobre o Saxenda. O Ozempic ele acaba sendo mais caro. Então, o que eu falo, gente? A gente tem que analisar o perfil de cada paciente, tá bom? Causa tontura, pode causar tontura, é um dos efeitos colaterais. Eu gosto sempre de frisar que os efeitos colaterais, na maioria das vezes, são passageiros, né? Esses efeitos gastrointestinais, normalmente eles melhoram depois da segunda, terceira semana. Então, sempre peço para o paciente ter bastante paciência, né? Uma outra pergunta que fizeram é como a gente reduzir os efeitos colaterais de náuseas. E a principal estratégia que a gente usa é a titulação da dose, tá? Então, por exemplo, ao invés de entrar com 1,2 miligramas direto da liraglutida, começa com 0,6, né? Não tenha pressa para aumentar, deixa o paciente se acostumar, vai tateando a dose. Então, a titulação de dose é a principal estratégia que a gente tem para a gente reduzir os efeitos colaterais, tá bom? Bom, qual o perfil de pacientes que não tem resultado com essa droga? Existe um percentual? Olha, não
tem um perfil de pacientes que não tem. Eu acho assim, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, tá? Então, por exemplo, tem paciente que ele não come somente porque ele tem fome, né? Ele não come... Tem paciente que ele come por outros motivos, né? Tem paciente que precisa de um outro tipo de abordagem, que não só melhorar. Tem paciente que está saciado e está comendo, né? Então, é difícil a gente falar, olha, esse paciente ele vai ter um resultado melhor, tá? Eu sempre costumo falar para o paciente que ele tem que usar para a gente saber. Eu descarto as contraindicações, né? Eu gosto muito particularmente para aqueles pacientes que já estão fazendo uso de alguma medicação que tem efeito central, porque não tem tanta interação, né? Mas a gente não consegue olhar para o paciente e falar, olha, esse vai ter resultado, o outro não vai ter, tá? Depende muito, tá bom? Uma pessoa bariátrica que engordou novamente pode fazer uso do medicamento e ter o mesmo resultado de emagrecimento de uma pessoa não bariátrica? Olha, até pode, tá? Pode. Eu tenho pacientes pós-bariátricos que estão usando e que estão tendo uma boa resposta, tá? Pode sim, não tem problema. Você orienta os pacientes a usarem o Ozempic em dose diária ou semanal? Já respondi. Normalmente eu uso com dose semanal, tá? Tá tendo estudado a semaglutida via oral, a gente está aguardando para gente. Eu não costumo usar. Eu tenho resultados muito bons com a dose semanal, tá? Em período de amamentação também é contraindicado, né? Até por falta de estudos também. Ozempic diário melhor que semanal para colaterais? Então, é o que eu acabei de falar. Tem alguns trabalhos mostrando que parece que a eficácia, né? A eficácia é melhor quando você titula, melhor a dose. E quando você usa ele de uso diário, mas via oral, parece que os colaterais reduzem. A gente ainda não chegou ainda a sema via oral. Vai chegar, tá? E aí eu acho que a gente vai ter aí uma outra possibilidade muito interessante pro tratamento da obesidade, tá bom? Ajuda muito na resistência insulínica. Tem problema usar em conjunto com ansiolítico? Normalmente não, tá? Porque eles atuam em vias diferentes, tá bom? Saxenda pode demorar a começar a fazer efeito? Vejo pessoas que dizem que não conseguem tomar por causa... Tem pacientes que são bem intolerantes a náuseas, tem pacientes que desistem, né? Tem náusea, já vai desistindo, né? Toma uma aplicação, por exemplo, do Ozempic, tem um pouco de náusea, já não quer usar. Eu acho que o papel do médico é ter essa previsibilidade e mostrar para o paciente que isso é algo passageiro. Eu sempre dou um prazo. Falo, olha, aguenta tantas semanas, vamos titulando a dose devagar. Se no final das contas a gente vê que não vai melhorar a náusea, que você não vai melhorar, aí a gente retira, a gente muda a medicação. Tem que ter todo esse cuidado, tá? Diferença entre o Ozempic e Saxenda já falei, né? O Ozempic ele tem uma meia-vida mais longa. O Saxenda ele tem uma meia-vida de 24 horas, o Ozempic tem uma meia-vida aí de 7 dias, tá? Ele é uma molécula de meia-vida mais longa. Exatamente, eu acabei de falar, colega, que não sei se você viu, mas eu falei que o único que está aprovado em bula para o tratamento da obesidade é o Saxenda, tá? Já falei sobre isso, dá uma olhadinha lá atrás que eu já comentei a respeito. Sibutramina mais análogo é viável? Não gosto, porque assim, existe uma pequena chance do análogo aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, tá? É um dos efeitos colaterais. Ele causa um aumento aí de 2 a 4 batimentos por minuto. Pode aumentar. Existe uma descrição de alguns análogos que eles levam aí a uma pequena incidência de bloqueio de ramo direito. Então, assim, eu não usaria como uma medicação que pode ter um outro efeito cardiovascular como a sibutramina, tá bom? Não usaria, e eu acho que a gente poderia piorar muito os efeitos colaterais, tá bom? Todos eles alteram a libido. Olha, ninguém me queixou de baixa de libido, muito pelo contrário, a obesidade afeta muito a libido, né? A obesidade eu já falei que mexe muito em homem, principalmente com testosterona, né? Reduz, e o fato de emagrecer muitas vezes melhora a libido, tá bom?
Acho o resultado diário melhor. Então, o Fabi, eu tenho resultados assim muito bons com a medicação semanal, né? E eu acho uma comodidade. Eu me preocupo muito com o quão cômodo é o tratamento do meu paciente, né? Então, quando eu tenho a possibilidade de usar uma medicação que ele não precise ficar se injetando todos os dias, né? Eu prefiro, né? Eu prefiro. E eu tenho resultados muito bons porque eu bato muito na tecla, né, do paciente estar tomando a medicação e fazer dieta. Eu sempre tento muito, eu tenho aqui nutricionistas que trabalham comigo há muito tempo e eu sempre faço o possível para esse paciente ser encaminhado aí para um nutricionista. É muito legal porque a estatística que eu tenho aqui no consultório, quando a gente fala em uso de análogos, é que assim, poucos dos meus pacientes têm catabolismo, né? Perdem massa muscular, porque a maioria, todos eles treinam. Quem me procura sabe que eu vou mandar treinar mesmo. Então, assim, eu tenho um resultado muito bom com a medicação semanal, tá? Mas é um compartilhamento de experiências, né? Eu acho que é importante os médicos, os colegas darem o seu feedback, né? Eu acho que cada um acaba tendo um perfil diferente de paciente, mas eu tenho resultados muito bons com as medicações de uso semanal, tá? O Ozempic está contraindicado em quem foi diagnosticado com cálculo biliar, sim, tá? Essa pergunta ela é bem direta, essa resposta ela é bem direta, tá? Então, um dos grandes medos das pessoas, né, que é quando a gente fala, né, em usar o análogo de GLP-1, é falar assim, olha, eu posso ficar diabético se eu usar. Então, gente, esse é um medo, assim, totalmente descabido, porque a gente sabe que uma das propriedades dos análogos de GLP-1 é justamente proteção de célula beta pancreática, né? Ele previne, existem alguns trabalhos mostrando que o análogo de GLP-1, ele preveniu, né, que pacientes pré-diabéticos ficassem diabéticos, né? Então não faz sentido você achar que essa medicação vai fazer você ficar diabético, tá? Então esse é um medo que vocês não precisam ter, tá bom? É seguro a longo prazo? Olha, é difícil falar, é difícil responder, mas eu acho assim, a liraglutida já tá há 10 anos, né? Já foi liberada há 10 anos que a gente tá usando, né? Então, se não fosse segura, eu acho que a gente já teria sido retirada do mercado, tá? Então, ela tem sim uma segurança muito boa, tá bom? Bom, eu respondi muita coisa que vocês perguntaram, a gente acabou já respondendo aqui, né? Acho que bastante coisa do que vocês perguntaram. A questão da pancreatite, gente, as evidências mostram que realmente a incidência é muito baixa. Só que assim, se o paciente ele tem já um histórico de pancreatite, você não vai passar, né? Você não vai passar, né? Tem que evitar. É seguro os prolongados de Saxenda por anos? Olha, eu tenho pacientes que estão usando, né, há mais de um ano e sim, é seguro. Só que assim, o médico ele tem que monitorar e acompanhar esse paciente. Então, fazer sempre a dosagem das enzimas pancreáticas, né, lipase. Hora que a gente vê o quanto é errado vender esse tipo de medicação sem receita, né? Porque a gente vê, né, o tanto de possíveis efeitos colaterais, né, que podem acontecer. E o paciente vai lá, compra caneta sem receita, e aí eu fico imaginando quem vai se responsabilizar pelos colaterais, né? Caso esse paciente desenvolva um câncer medular de tireoide, uma pancreatite, que a gente sabe que são raros, né? Mas pode acontecer, tá? Então são as contradições aí do nosso país, né? Algumas medicações que né, precisariam muito de receita médica que são vendidas sem receita, né? Bacana associar com bupropiona desnecessário. Então, Flávia, tem alguns pacientes que usam, mas tem alguns pacientes que acaba tendo uma piora muito grande da náusea com o uso da bupropiona. Então, mais uma vez, a gente tem que individualizar, tá? Logo, logo nós estamos terminando nossa live. Quem tem Hashimoto pode usar? Sim, não vejo contraindicação. Então, tempo de uso que para começar a ter resultado é muito difícil a gente falar, tá? Cada paciente reage de uma maneira, depende muito também
da adesão, da dieta, do gasto calórico desse paciente. Então, em medicina é muito difícil a gente falar, olha, você vai começar a ter resultado tal em tal momento, tá? Não é fácil, é difícil. Em paciente que tem resistência ao GLP-1, de medicação não terá efeito, nunca tive pacientes assim. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Quem retirou a tireoide pode usar, já respondi. Quem tem nódulo na tireoide ou cisto pode usar, então. Tem que ser feita uma avaliação, tá? Se o paciente tem nódulo, não deve se prescrever antes de se avaliar que nódulo é esse, né? Por conta aí do risco da piora aí da incidência do carcinoma de tireoide medular, que é raro, mas que é um fato, né? Pode acontecer, tá bom? Quem já retirou, já respondi. Essa questão de trombofilia, né, isso não costuma ter contraindicação, tá? Pode usar, inclusive ele melhora muito parâmetros cardiovasculares. A insulina faz emagrecer com a Victoza? De maneira alguma, A insulina, ela é um hormônio anabólico, mas ela é um hormônio lipogênico, tá? Ela aumenta a gordura corporal, tanto que um dos principais efeitos colaterais dos pacientes que fazem uso de insulina, né, diabéticos, insulina dependentes, é o ganho de peso, tá? O uso contínuo pode causar alguma disfunção no metabolismo após a retirada? Não, tá? Não existe nenhuma descrição. Não pode na amamentação. Existe paciente que sim, gente. Qualquer medicação, gente, qualquer medicação, em qualquer uso de medicação, vão ter pacientes que não vão ter efeitos esperados. Por isso que a medicação que faz bem para a vizinha não é a medicação que de repente vai fazer bem para você. Por isso que não se deve usar a medicação sem prescrição médica, né? Existe uma individualização. A gente, como profissional, né, que já está há muito tempo aí trabalhando com obesidade, a gente consegue definir melhor o perfil de cada paciente, né? Que existe, a gente olha para você e fala, esse tem uma grande probabilidade de responder com tal droga, esse já usa tal droga, não pode usar com tal droga, tá? Então, por isso, daí a importância de se fazer o uso com acompanhamento médico, tá bom? Devemos usar algo para fígado? Bom, o fígado, gente, quanto a fígado, vocês não precisam ter medo, tá? Se tem uma coisa que realmente os análogos não afetam, praticamente é o fígado, tá bom? Se a pessoa já estiver com 1 ml de Ozempic e não sentir efeitos colaterais, isso indica que não está fazendo... Não, gente, a ausência de efeito colateral não é a ausência de efeito efetivo, tá bom? Não confundam as coisas. Meu problema foi no pós, engordei muito. A gente sabe que engordar no pós é a coisa mais fácil que tem, né? Até porque quando você termina, né, um tratamento com dieta mais restritiva, se você não tomar cuidado, todo o teu metabolismo, eu já falei da termogênese adaptativa, você está desfavoravelmente... seu metabolismo está muito mais desfavorável naquele momento. Então, se você descuidar, você vai engordar, independente de você ter tomado o remédio ou ter feito só uma dieta restritiva, tá bom? Gente, nós vamos ter que terminar a nossa live, infelizmente. Eu sei que vocês estão muito participativos, eu sei que é um assunto muito legal, mas nós vamos ter que terminar. Então, assim, deixa eu só responder essa última pergunta. Paciente com síndrome de ovário policístico? Sim. E é muito legal, porque como ele melhora muito a sensibilidade insulínica, que é um dos fatores responsáveis, né, que entram na etiologia da síndrome de ovário policístico, ele tem um resultado, inclusive tem vários trabalhos, né, mostrando o análogo de GLP-1 na síndrome de ovário policístico, tá bom? Bom, gente, a gente vai ter que terminar a nossa live, né? Tá acabando o nosso tempo. Eu acho muito legal. O recado que eu quero deixar com essa live para vocês não critiquem pessoas obesas que fazem uso de medicação para emagrecer,
tá? Não critiquem médicos que ajudam seus pacientes com remédio para emagrecer. Não trate a obesidade como um distúrbio de comportamento apenas. Isso é simplificar muito uma doença crônica e que vem com várias aí comorbidades e que tem todo um aspecto fisiopatológico hoje descrito, né? Então não simplifiquem uma doença tão complexa como a obesidade, tá? Eu quero tentar depois em outras lives falar de outras medicações para emagrecer. É um assunto muito importante, eu acho que é muito importante informar vocês. Eu quero desejar para vocês um bom descanso, agradecer toda a participação, né, essa participação incrível de vocês na live, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande beijo.